a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar o episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês também podem nos acompanhar lá no Twitter, @NBA das Minas, e no Instagram, @NBA das Minas Pod. Também nos sigam por lá para não perder nada das nossas novidades, e lembrando que também lá você encontra vários conteúdos produzidos pela nossa equipe, além do tempo real dos jogos WNBA, NBA, enfim. Lembrar vocês que tem cupom de desconto lá na Monza Imports para quem quiser garantir a sua jersey antes do começo da temporada, ou só quer comprar uma jersey porque gosta mesmo de comprar antes da temporada, no meio, no final, tanto faz. NBA das Minas lá na Monza Imports. Tem também o nosso cupom na KTO, não esqueçam, a gente tá na off-season da NBA, mas tem WNBA, tem futebol, inclusive a gente soltou dica de futebol essa semana, tem futsal, tem muita coisa lá na KTO. Se inscrevam e utilizem o cupom NBA das Minas, tudo em maiúsculo, você ganha 20% em cima do seu primeiro depósito. Bacana para você ganhar uma graninha e se divertir. Na Aurelo, tá rolando a nossa campanha, vocês podem aí ser apoiadores do NBA das Minas a partir de R$5 mensais. Vocês deem uma olhadinha lá, tem cada plano tem algumas vantagens diferentes e tem, claro, as nossas séries exclusivas que começaram a ser lançadas, já lançamos 2 e semana que vem a gente lança a terceira, orelo.cc/NBA das Minas. E também lá na Odyssey tem cupom de desconto NBA das Minas. Tem as nossas camisas que a gente lançou, as novas estampas no finalzinho da temporada, estão lindas, então corram lá, aproveitem esse cupom de desconto, que é o mesmo em todos os lugares, NBA das Minas, tudo em maiúsculo. Comprem suas camisas, suas jerseys, apostem e sejam apoiadores do NBA das Minas. E nessa semana eu estou aqui com ela, novamente, sempre, minha fiel escudeira há 5 anos. Boa noite, Agatha Máximo, tudo bem com você? Nada muda, né, Drica? Tudo certo, tudo ótimo. E você? Após o susto, né? Com a Messi fez um rombo aí no orçamento de Joinville, nos cofres de Joinville, né? É, realmente, o rombo... Saiu no jornal, a gata. O rombo foi grande. Mas tudo bem, né? A gente tá aí pra trabalhar, pra ser escravizada, pra pagar os mimos dos filhos, né? O que importa é que ela está bem, susto. Tô bem, né? Tirando o quê, né? O tema desse episódio, ele me deixa profundamente irritada. Ele te deixa também irritada, mas por outros motivos, né? Mas é assim, essa pessoa ela tá virando uma persona não grata por motivos distintos de nós duas. Vamos falar novamente aqui dele, né, Agatha Máximo? O traidor de Oklahoma e o cara que quer meter o bedelho onde ele não é chamado, né? Kevin Durant, que novamente está aí, né, nos holofotes, seja por, de fato, propostas ou por boatos, né? A gente tem nossas desconfianças, mas nunca saberemos com tanta certeza assim. Tá rolando de novo, né, Agatha? Tá rolando de novo, coisas novas surgiram aí, hoje, inclusive, com relação a uma suposta, provável... Suposta, eu vou manter o suposta. Ida dele para o Celtics, inclusive, eu acho que o Nets está querendo um pouco demais, né? Porque parece que eles abriram a mesa de negociações pedindo Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. Depois tiraram o Marcus Smart e deixaram Jason Tatum e Jaylen Brown. Não sei, daqui a pouco eu acho que eles vão estar pedindo aí o Auerbach Center, o TD Garden e os 17 banners, né? Pois é, Drica, é uma loucura, né? Coisas que só poderiam ver de nova-iorquinos. Maluquice, mas é assim, é aquela coisa, né? É jogar de fato o valor no alto
para que, enfim, se pesque alguma coisa. O Utah Jazz conseguiu pescar muita coisa e vai que dá certo, né? Mas, enfim, o Nets não tá falando com qualquer franquia, tá falando com o Boston Celtics, está falando com o Brad Stevens. E, assim, vamos combinar que se não tivesse se reforçado, Boston Celtics já seria um dos favoritos. Mas com os reforços que chegaram, Michael Brogdon e Danilo Gallinari, ainda mais. Não precisa, de fato, de tantas mudanças. E, assim, eu acho que nenhum general manager hoje, nenhuma pessoa que nem assistiu basquetebol, Adriano, pra ser mais generalista ainda, trocaria os seus 3 principais jogadores por Kevin Durant, né? Especialmente após esse mesmo time ter chegado na final da NBA. É bem absurdo. Eu entendo quando se falam de trocas envolvendo um dos 3, especialmente o Jaylen Brown e mais algumas outras coisas. Entendo no sentido de você tá trabalhando com uma paridade de forças, tá oferecendo piques, existe uma conversa, no mínimo sensata, né? Em termos de ida e volta de assets, mas ainda assim não acho que é o desejo da franquia, né? Que não é o desejo do Boston Celtics, até porque a troca não aconteceu. Se fosse, de fato, o desejo do Boston Celtics de ter o Kevin Durant a qualquer custo, eu imagino que algo já teria saído. E mais que isso, o Brooklyn Nets me parece numa tentativa de atrapalhar até essa troca, né? Por toda a postura que vem tendo o Kevin Durant desde que o Kyrie Irving optou ficar, o Brooklyn Nets parece que tá complicando essa vida dele. E a gente vai chegar nas últimas notícias, né, Adri? Não, com certeza eu concordo com você que um time que chegou à final da NBA, ainda que, né, se arrastando, teve problemas de lesão como todo mundo teve, e teve que se esforçar muito para chegar lá porque fez um início horroroso, já chegou na final da NBA e ainda fez adições importantíssimas, né, como a do Malcolm Brogdon e do Danilo Gallinari, que foram coisas que faltaram, inclusive, para o Celtics, né, conseguir levar um jogo 7 e aí tudo poderia acontecer e quem sabe o 18º título pudesse ter vindo, se desfazer disso por um jogador, né, assim, né, deixa eu ver se eu consigo me explicar sem que as pessoas achem que eu sou louca, né. Eu entendo que a gente tá falando de Kevin Durant, eu entendo que o Kevin Durant é o Kevin Durant, ele dispensa, inclusive, né, que a gente fique aqui rasgando tantos elogios, até porque nenhuma das duas é fã dele, não vai lá rasgar tantos elogios assim. A gente sabe do que ele é capaz, né? É um jogador que praticamente acabou de romper o tendão de Aquiles e voltou como se nada fosse, né? É um cara fenomenal, que já foi MVP, que já foi campeão, enfim, tudo isso a gente sabe do potencial do Kevin Durant e do que ele traz para uma equipe, né? A gente até falava lá no primeiro episódio que a gente fez sobre esse assunto, né, Agatha, que a partir do momento que ele pisar em uma franquia, independente de qual for, aquela franquia ela já vira contender, a gente sabe disso. Esse é o calibre do Kevin Durant. Mas a gente precisa lembrar que a gente não está falando do Kevin Durant de 2017, de 2018, de 2016, né? É um jogador que já está com 33 anos, que rompeu seu tendão de Aquiles e que vem de 2 temporadas em que ele não conseguiu ser tão dominante assim. Foi um ótimo jogador? Foi. Estava num time que não colaborou com ele? Sim. Mas ele mesmo provou do veneno do Boston Celtics, foi varrido pelo Boston Celtics, não conseguiu jogar contra esse Boston Celtics sem Malcolm Brogdon e Danilo Gallinari, né? Então talvez por isso o Celtics tenha se tornado um dos destinos favoritos dele, até porque a gente sabe que ele tem essa mania, né? Ele perde pra alguém, ele quer ir pra lá. Enfim. Então a gente tá falando desse jogador, né? E eu não estou falando que o Kevin Durant está no final da sua carreira. Longe disso. Ele pode fazer muitas coisas mais. Mas um jogador como esse, além de ter um histórico de não se apegar a uma franquia, né, de trocar o seu time sem, assim,
Não sem pensar muito, porque ele pensa muito bem para onde ele quer ir, mas sem ter muito apego a um projeto, né, a médio e longo prazo, não combina com o Boston Celtics, né? O Celtics é um time que vem formando essa equipe desde lá de trás, desde o draft do Marcus Smart e mais ainda do draft do Jason Tatum e do Jaylen Brown, que aí foi formada essa base, esse trio aí, essa tríade que levou o Celtics até essa final de NBA. E que tem levado, inclusive, o Celtics a finais de conferência seguidamente nos últimos anos, né? Então, é você jogar fora todo esse projeto e um time que já é consistente, que já está encaixado, tanto entre os próprios jogadores, como na maneira de jogar do Ime Udoka, que acabou de chegar, por um jogador que pode levar o Celtics ao título? Pode, não tô dizendo que não pode. Mas que não é garantia. Não levou o Nets a título nenhum. Inclusive, não levou o Nets à final de conferência, quando todo mundo achava que iria, né? Com o Kyrie, depois com o Harden, enfim. Claro, aconteceram coisas aí nos bastidores que influenciaram, mas como é que a gente vai garantir que não vão acontecer coisas nos bastidores do Celtics quando o Dura chegar e tudo se esfacelar? Porque lá existe uma coisa mais sólida, justamente porque é um projeto a longo prazo, os jogadores se conhecem, a maneira de trabalhar é diferente, isso tudo iria ruir se sai um Jaylen Brown, por exemplo, e mais uma penca de coisas para a adição de Durant, né? Então, assim, não vejo que é o caminho para o Celtics, inclusive temo por destruirmos uma coisa que vem sendo construída e que a gente vai ter que dar vários passos para trás depois de novo. Não significa que o Durant não vá lá e não ganhe o título. Pode acontecer, mas também pode acontecer ele sair no outro ano. Pode não acontecer porra nenhuma, como aconteceu no Nets, e tudo foi jogado por água abaixo. Então, não vejo que encaixa tanto no time como na maneira de que as coisas são trabalhadas em Boston, sabe? E aí a gente tá falando, como você falou, né? Os três, sem chance. Os dois, sem chance. Um só seria o Jaylen Brown, até porque o próprio Kevin Durant disse que gostaria de jogar com o Marcus Smart. Mas não seria só o Brown, né? Num pacote que foi ventilado, seria Brown, Derrick White, mais algumas picks, mais algumas coisas. Derrick White também foi muito importante para esse Celtics nessa temporada chegar na final, sabe? Então, assim, não vejo. E como você falou, me parece que o Nets está dificultando, porque o Nets sabe que as franquias não vão dar não vão pagar um preço tão alto, né? O Miami Heat já disse que Bam Adebayo e Jimmy Butler não serão envolvidos. O Suns lá atrás já disse que não iria envolver o Booker. Então por que o Celtics vai envolver uma de suas principais estrelas, né? Não me parece o caminho adequado. E aí, Agatha, minha pergunta para você é a seguinte, né? Rolou nessa semana aí uma notícia de que... Uma notícia, não, um boato, vamos dizer assim. Que Kevin Durant teria falado que ficaria no Nets se... metade do staff for embora, basicamente, né? Você acha que de fato isso aconteceu? Ele pediu a cabeça da galera, do Sean Marks e do Steve Nash? Ou você acha que é mais um boato para tentar minar uma possível permanência dele lá? Bom, vamos por partes aí, né? Primeiro, eu tenho plena convicção. Feio falar desse jeito, né? Me lembra personagens horríveis do nosso país, mas enfim. Não tenho provas, tenho convicção. Exato. De que aconteceu, até porque o Tsai, ele postou no Twitter, né? Falando que a prioridade do time, o Joe Tsai, no caso, o dono do time, ele postou que a prioridade da franquia hoje é seu general manager e seu treinador, no caso, meu Deus, às vezes me foge palavras e aí Steve Nash. E aí, Steve Nash, as ideias da pessoa, né? Enfim, e ele falou, o nosso front office e coaching staff tem o meu apoio. A gente vai tomar as decisões que são para o melhor interesse do Brooklyn Nets. Então ele deixou avisado, assim que saiu essa notícia do Durant, que ele ainda é o dono do lugar. Ele não vai ficar recebendo ordem de jogador. E aí é legal a gente fazer um retrospecto, né? Que assim, quando o Durant ele sai lesionado lá do Warriors, ele decide ir pra Brooklyn e ele faz o primeiro pedido quando ele chega no Brooklyn, que é jogar com o Kyrie Irving. Ele queria jogar com o Kyrie Irving, eles são muito amigos, dois malucos se juntaram e falaram, vamos brincar aí de basquetebol. Todo mundo ficou muito animado, de fato, porque a chegada do Durant foi
maluquice, né, pra uma cidade como Nova York que respira basquete. A chegada do Irving mais ainda, né, após não ter dado certo em Boston, mas ter o potencial que todo mundo sabe que tinha. E mais que isso, existia um plantel muito interessante naquele time. Existia um Caris LeVert, existia Jarrett Allen, muitos jogadores importantes e novos para compor esse time. O problema para mim vem no próximo capítulo. Começa quando o Duran e o Irving, eles exigem, né? Eles não pedem. Exigem a demissão do Jack Vaughn, que era o atual treinador. E pedem, inclusive, pela entrada do Steve Nash. Eles fazem essa exigência. Eles querem o Steve Nash como treinador. E, além disso, eles exigem também que o DeAndre Jordan seja contratado, um contrato de 40 milhões, e que o Jarrett Allen, que na época era melhor, acabasse ficando na reserva, né? O Jarrett Allen vai ser trocado pelo Harden, uma troca abissal, que até hoje eu não compreendo, mas tudo bem. O Harden vai pro Nets. Já a contragosto do Kyrie, né? Na época já se veiculavam muitas informações de que o Kyrie não queria outro armador. São jogadores com características muito parecidas em termos de segurar a bola, de serem o líder de uma equipe em termos de jogadas, né? Então o Kyrie já não gostava ali, aí já começou a desandar, né? Começou a desandar com essa chegada do James Harden, não só porque ele chegou, mas porque todo um futuro foi trocado novamente pelo Brooklyn Nets, que já tem o histórico de fazer esse tipo de coisa, e não só fazer esse tipo de coisa, mas essas coisas darem errado, né? Então, se apostou muito em que aquilo daria certo no primeiro ano. Não deu certo no primeiro ano. James Harden se machucou, inclusive, no ano passado. Tentativas foram feitas, não deu certo. Nisso daí, as coisas já estavam balançadas, né? A gente tem a saída agora do James Harden. E nessa última temporada, nessa última coletiva de imprensa do Irving, no final da temporada 21-22, que ele praticamente não jogou, que também esse é um outro aspecto que fez a franquia desandar, né, Drica? É um jogador que chegou pra ganhar o título, que recebeu 100% do apoio, 100% da confiança do jogador principal, dos principais jogadores da liga, e de uma franquia que deu praticamente o poder de tudo nas mãos deles, decidir não jogar porque ele não queria se vacinar e fazer disso um circo político, um espetáculo sobre as convicções que ele tinha em detrimento do sucesso desse time, que para ele era o mais importante no início e depois, enfim, não foi mais, né? Então, esse é um outro ponto. Mas, voltando à linha de raciocínio, o Harden sai e aí ficam os dois nessa questão e o Irving dá uma coletiva de imprensa e ele fala que ele planeja voltar ao Nets, apesar de ter passado esse ano tumultuado, ter um final desanimador. Tomou esse 4-0, né, do Celtics, que foi, assim, um balde de água fria, né? Perder já seria ruim, mas perder de 4-0, seu único time varrido dos playoffs, foi mais absurdo ainda. E aí ele falou que ele não faz apenas parte da franquia, mas ele gerencia a franquia ao lado do Duran, do general manager, Joe Tsai, do líder do dono da franquia, o Joe Tsai, e do general manager, o Sam Marks. Não nomeando, propositalmente, é o que me parece, o Steve Nash. Porque sabemos agora que Kevin Durant já não ama mais Steve Nash, né? Acabou o amor. Eles obrigaram a demissão de Jake Vaughn, que pra mim deveria ter ficado. Eita, nós. Pronto, era um despertador aqui. E, além de tudo, trouxeram o Nash, a gente já viu, né? Por A mais B, e provavelmente eles também, que o Steve Nash não está preparado para ser treinador, quiçá para ser um treinador vitorioso, né? Existem alguns jogadores que se tornam treinadores e, enfim, se dão muito bem, mas me parece não ser esse o caso de Steve Nash, mas vive esse drama, né, Drica? De, assim, franquias darem poder aos seus jogadores de tomarem decisões executivas que não
dizem respeito somente a eles e não somente a esse presente, né? Porque o Brooklyn Nets hoje não tem pique de primeira rodada até 2027. Só seleciona em 2028. É muito tempo trocado em prol dessa confiança que foi depositada nesses 3 jogadores, que um já não tá mais e 2 estão pedindo pra sair. E é exatamente por isso aí, tudo que você falou, né? É essa confiança exacerbada, ao meu ver, no caso agora, em um jogador, que eu não vejo nenhuma outra franquia cometendo esse erro, né? Que o Nets cometeu. Mas assim, né? Todo mundo que nos ouve há bastante tempo, né, Agatha, sabe que a gente disse que isso aí não ia dar bom, né? Desde o começo. E a gente já tá falando isso há 3 anos praticamente, quando começou aí a formação desse time, desse Big Three. Mas era um plano ruim, mas tinha 3 estrelas, né? Você ia trazer aí as 3. Primeiro 2, depois acabou trazendo outra. Ruim, né? No planejamento. Mas eram 3. Era uma aposta que, se desse certo, poderia dar muito certo, né? Poderia, de fato, chegar ao título. A gente avisou, né? Que não daria e não deu. Agora, nesse momento, é você trocar, né? E eu não falo só do Celtics, né? Eu falo do Celtics, que é o que está em mais evidência, e eu vejo o Jaylen Brown com um futuro absurdo. Mas fosse Miami Heat, fosse, sei lá, o Toronto Raptors envolvendo Scottie Barnes, mais uma penca de gente, fosse o Warriors, que chegou a ser cogitado lá atrás, né? Soltaram aí que poderia ser também um pacote com Jordan Poole e mais uma caralhada de gente aí que ajudou o time a ser campeão, por um jogador. Né? E por um jogador que não conseguiu levar esse time aí do Nets a sequer uma final de conferência. Foi o único time varrido, né? Nos playoffs agora da NBA, para um Boston Celtics que teve que chegar nos playoffs estouradaço, né? Depois de ter que fazer toda a volta que deu aí para conseguir chegar aos playoffs e chegar às finais da NBA. E não sequer ameaçou o Celtics. Então, assim, você vai trocar um time, seja ele qual for, não tô falando só do Celtics, já consolidado, né? Vamos falar aqui de Heat, Celtics e Sixers, né? Agora parece que também tá. E o Sixers eu acho que é o mais propenso aí a fazer isso, mas enfim, você vai trocar um time já consolidado como o Heat e como o Celtics, por exemplo, que nos 2 casos são 2 times que vieram se construindo, que mantiveram as suas bases e trouxeram peças, né? O Heat trouxe o Kyle Lowry na última temporada, o Celtics agora trouxe o Malcolm Brogdon e o Gallinari por um jogador, e a gente tá falando, ok, né? E vem sempre tem alguém pra falar, mas a gente tá falando do fucking Kevin Durant, beleza, é o fucking Kevin Durant, mas é um cara que não levou o Nets a lugar nenhum, é um cara que foi campeão num time que já tinha sido campeão e tinha já, de novo, um time consolidado, um time campeão, Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, depois não ganhou com esse Nets, que, né, fez o que fez, e é um cara que não vai hesitar em ir até uma franquia, vai dar merda, vai ir embora na outra temporada e vai deixar a galera de mãos vazias, de mão abanando, como vai deixar o Nets agora, né? Como pediu para deixar o Nets agora. O que o Nets vai fazer? Sem escolha até 2028, que tá tudo lá em Oklahoma, sem escolha, sem um elenco, porque trocou todas as suas jovens promessas, né, que estão indo bem em outras franquias, o cara vai embora, um já foi, o outro vai embora, o Kyrie é uma bomba relógio, não se sabe se fica, se vai, se ficar também não é garantia de nada, como já não foi na última temporada. Quem é que vai assumir isso, sabe? Beleza, é o Kevin Durant, pode elevar o nível da sua equipe, mas você precisa ter uma equipe para isso. E você precisa ter uma equipe não só numa temporada, né? Precisa ter uma equipe, de fato, em vários anos aí, para conquistar coisas. Então, não vejo, sabe? Não vejo. E as próprias franquias, os próprios general managers estão passando esse recado, né? Porque desde o começo, quando começaram, beleza, Kevin Durant pediu troca. Porra, todo mundo se animou, pediu troca. Mas aí quando o Nets começou a pedir o time inteiro de todo mundo voltou atrás, porque ninguém vai dar o time inteiro por um cara, mesmo ele sendo Kevin Durant. A gente tá falando, beleza, do Kevin Durant, mas a gente tá falando de um time, né, de construção, de projeto, de uma coisa para ser consistente, né, para estar no topo por vários anos e não chegar lá e cair de novo. Então eu não consigo ver uma movimentação desses times agora. Hoje,
deu-se a entender que Kevin Durant quer voltar a jogar com James Harden. Vejo o Sixers mais propenso a fazer isso, pra ser bem honesta. O Sixers está sendo investigado por ocultação de salary cap. Pode ser um dos crimes mais bafônicos aí dos últimos anos de NBA. Das últimas décadas, quiçá. Mas enfim, eu acho que tem um ponto muito importante aqui, Drica. 2, na real, que circundam sobre os 3 ainda, né? Primeiro é a forma como o James Harden chegou nesse Brooklyn Nets, né? A mensagem que foi passada para a NBA de eu não quero mais jogar num time, eu vou parar de treinar. Eu vou parar de ir aos jogos, eu vou parar de conversar com todo mundo. Foi isso que o James Harden fez. Um efeito dominó que eu ouso dizer que inspirou Ben Simmons. E aí o que o Brooklyn Nets fez? Trocou um cara que não queria jogar por outro cara que também não quer jogar. Quer jogar menos ainda, né? Quer jogar menos ainda. Meu Deus, cara, uma cagada atrás da outra. É um time que tá se circundando, um time que tá premiando e pagando jogadores problemáticos. Eu falo problemáticos no sentido de disciplina de esporte mesmo, né? E focando principalmente em James Harden, em Ben Simmons e Kyrie Irving. Isso é muito complicado, porque passa uma mensagem pra liga, pros jogadores, de que se você é muito bom, você pode fazer o que você quiser. E essa não é a mensagem que a NBA tenta passar há muitos anos. Não é a mensagem que nem Michael Jordan passou quando jogava. O Jordan, enfim, falou em alguns momentos, ele tomou as rédeas e falou, não jogo pra nenhum técnico que não seja Phil Jackson. Mas assim, ainda assim pensando na franquia, porque o Phil Jackson é o melhor técnico pra essa franquia porque a gente tá sendo campeão. Fazia sentido, né? Certos pedidos. Tem muita coisa pra falar do LeBron. LeBron é um cara que mexe os pauzinhos, mas ele não é um cara que faz isso descaradamente. É óbvio que no Lakers a gente sabe que é ele que pede e tudo mais, mas ele não vai na mídia e ele não solta essas coisas e fala esse tipo de coisa, porque ele sabe a forma como ele faz. E também fica bem quieto quando dá errado, né? Não resolve sair. Não é um cara que abandona o barco. Diferente de Kevin Durant. Kevin Durant é um cara que abandona o barco, que já fez isso, enfim, no Oklahoma. E mais do que isso, minha birra com o Durant não é ele ter saído de Oklahoma. As coisas acontecem. Às vezes um jogador quer sair, é uma franquia pequena. É o fato das coisas que se fala antes, né? Eu vou permanecer, eu vou ficar em Oklahoma, blá, 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 e sai depois. E aí ele chega no Brooklyn Nets, o Kyrie fala que vai ficar, e aí a gente fala, não, beleza, então. Às vezes eles conversaram e falaram, mano, vamos fazer dar certo, né? Chegaram algumas peças legais, existem alguns jogadores hoje que não existiam antes, o Ben Simmons pode fazer muito sentido junto com eles, né? Chegou o Curry, chegou o Patty Mills. É um time que é melhor do que a gente esperava até nessa altura do campeonato, né? De tantas bombas explodindo. Mas mesmo após o Kyrie falar, não, eu quero ficar, o Durant vai e fala, não quero ficar. E aí você pensa, né? Jogadores que já foram problemáticos em outras equipes, em que eles nem tinham tanto poder assim. Agora, mandando e desmandando no Brooklyn, o que vai ser de um time que tem nas suas principais estrelas, as 3, né? Não querem jogar. Porque assim, o Kevin Durant quer ir embora. O Kyrie falou que quer ir embora se o Kevin Durant for embora. E o Ben Simmons nunca quis jogar, né? O Ben Simmons jogou basquete por 2 anos e se aposentou, praticamente. Tá ganhando o dinheiro dele. E aí você mencionou. O Kevin Durant, ele é muito bom. Eu não acho que a questão da idade seja um fator ainda pra ele. Eu acho que ele pode vencer pra onde ele for. Eu acho que ele pode ser o melhor jogador de toda da equipe. Em qualquer equipe hoje da NBA que ele vá, ele vai ser o melhor jogador, com exceção de 2 ou 3, assim. Mas existe um grande problema no Kevin Durant, que a gente pode comparar com o Kawhi, por exemplo. Quando o Kawhi vai pro Raptors e se troca o DeMar DeRozan, e muito se fala, e agora, né? Você trocou o principal jogador do time, a alma do time, um cara que é muito bom, que tá aí sempre com o time. Beleza, você trocou, mas você trocou por um jogador que é 110% comprometido com basquetebol.
É um jogador que não vai dar entrevista. É um jogador que não vai ficar de picuinha. É um jogador que ele vai entrar na quadra e ele vai entregar absolutamente tudo. E assim, foi isso que ele fez, né? O Kawhi chega, trocas controversas, muita gente gostou, muita gente não gostou, mas ele ganhou o título. É isso que importou no final das contas. O Kevin Durant fez o que fez, chegou no Nets e não ganhou o título, tomou um 4-0. Então esse, pra mim, é um problema. É você ter um jogador, é você trocar o seu futuro por um jogador, ou trocar uma peça muito importante por um jogador que, ao momento que ele perceber que não vai dar certo, ele desiste, mesmo sendo esplêndido, e mais do que isso, o momento que ele percebe que não vai dar certo, ele pula fora, ele vai embora. O Kawhi foi embora, mas o Kawhi deixou um troféu, o único da história do Raptors. O Durant conseguiu fazer isso só no Warriors, com um time que já tinha ganhado antes. Um time que adicionou ele pra fazer festa, basicamente, porque o Warriors teria sido campeão mais vezes, mesmo sem o Durant. Então, pra mim, o problema tá aí. E não é qualquer jogador muito foda. É um jogador muito foda que gosta de vencer. E que se perde, vai embora. Ele procura o next chapter dele, né? Como as pessoas brincam. Então, pra mim, os problemas residem aí. São muitas nuances. Essa novela não acabou, mas vai ser muito bizarro se a gente tiver que assistir, como a gente teve que assistir o começo de temporada dos 76ers, sem a troca do Ben Simmons, assistir esse Nets, sem trocar o Durant e sem trocar o Irving. Eles vão entrar, beleza, não fomos trocados, então vamos que vamos ganhar aqui, ou eles vão fazer o que o Simmons fez e não jogar. Pra mim, esse é o ponto central agora do Brooklyn Nets. A gente não troca e corre esse risco, ou a gente troca qualquer coisa, porque ninguém quer muita coisa também, né, depois desse monte de problema, e vendo o que dá. Eu acho que o querer ou não durar na sua equipe, né, passa muito por esse teu quase último ponto aí que você colocou, né? É o comprometimento, né? Ninguém tá falando que o Kevin Durant não é foda e, de novo, né, pra onde ele for, o time automaticamente é candidato. Mas a gente tá falando de um cara que já deu as costas pra muita gente, né? Por muito pouco. Se ele foi embora do Warriors, que tava ganhando, imagina o que ele não pode fazer num time que ele vai e que ele não vai, entendeu? Como é o caso do Nets, né? Então eu acho que esse é o ponto que tá pegando pra todo mundo, sabe? E o que o Nets tá pedindo, né? Claramente o Nets tá dificultando. Porque pedir... Estou falando agora no caso do Celtics, porque é o que eu entendo, né? Tem um lugar de fala. Porque pedir, num primeiro momento, Jason Tatum e Jaylen Brown, isso pra mim tá claro que é um recado de não quero trocar. Porque, ou sei lá, ou a pessoa vive em um mundo completamente invertido de você chegar pro Boston Celtics e pedir Jason Tatum e Jaylen Brown. Não existe, isso não existe. Isso pra mim o recado que está sendo passado é eu não quero que ele saia, não quero trocar. Porque não existe. Então, assim, quem é que vai dar, né, isso por um cara que pode ir embora na primeira oportunidade, né? Não deu certo, como você disse, não deu certo, tô indo embora. É diferente do Kawhi Leonard. O Kawhi Leonard foi lá e ganhou. Provou que foi trocado e venceu. O Durant, quando saiu do Warriors, não venceu mais. Ponto. Né? É esse o ponto. Por que não venceu mais? Por uma série de questões, né? Um pouco de azar no jogo contra o Bucks, mas poderia ter vencido de outras maneiras. Não tinha um time comprometido ao seu redor, né? Não tinha um time consistente ao seu redor. E se ele vai para uma equipe hoje que abdica de metade do seu time para ter Durant, de novo ele não vai ter um time ao seu redor, porque não tem como construir um time levando um cara que, para tê-lo, você tem que abdicar de 3, 4 peças importantes. Então, é complicado, né? E não acho que alguém vai cometer essa loucura. E se tivesse que ter cometido, já teria cometido, né? Imagino eu. A gente tá aqui estamos gravando no dia 10 de agosto, daqui a pouco começa a pré-temporada, começa tudo, né? E aí, né? Então, não sei o que será desse Nets aí. E respondendo já a tua pergunta, né? Se os dois vão entrar em quadra, se eles ficarem, se os dois vão entrar em quadra dispostos a vencer, o Kyrie já deu provas que não, né? Já fez isso na temporada passada. Então, não acredito que vai fazer nessa temporada virar a chave e dizer, beleza, agora eu quero jogar aqui, quero ganhar. Não acho que vai acontecer, até porque ele também, segundo aí os insiders, ele também já deixou claro que o Steve Nash é ruim, que não gosta do Steve Nash. Agora, né? Porque antes gostava. Enfim. Se eu fosse dar o meu palpite,
ou o Nets vai aceitar muito menos, ou o Kevin Durant vai ficar lá, porque nenhuma franquia vai ser louca de se desfazer de 3, 4 peças importantes para ter Kevin Durant. É isso, né? Acho que tem muito mais o que a gente falar sobre esse tema, até que algo novo nos apareça, nos agracie aí pra que a gente possa continuar a fofoca. É uma Duas boa coisas. fofoca, né? Ah, sempre, né? Depende, Diga, né? Odeio que a fofoca esteja o meu time envolvido, né? Duas coisas que eu queria dizer aqui. Kevin Durant teria dito que gostaria de jogar com o Marcus Smart. Quem não quer, né? Quem não quer jogar com o Marcus Smart? Porque goste você que está nos ouvindo ou não, praticamente todo mundo quer jogar com o Marcus Smart, porque o cara é raça, né? Existe uma entrega em quadra ali pelo lado do É meu... elite, né? Isso aí é elite. A elite. Isso aí é elite, isso aí é foda. E a segunda coisa me fugiu agora, que minha máquina de lavar começou a pitar, me fugiu até o que eu ia falar a segunda coisa aqui. A segunda coisa é, hoje de novo, né, veio à tona de, meu Deus do céu, o Nets teria pedido Jason Tatum e Jaylen Brown, será que o Celtics colocou mesmo o Brown na roda? O que eu duvido particularmente. Beleza, isso saiu hoje. Agora faz o quê? Umas 2, 3 horas atrás, no máximo, deixa eu até... 2 horas atrás, o Celtics, os social medias, eles têm maneiras sutis de dar recados, né? Saiu tudo isso hoje. O que o Celtics fez agora à noite? Soltou um vídeo do Jaylen Brown, né? Lances do Jaylen Brown nesses playoffs, no jogo contra o Bucks, inclusive. Então, assim, né? Entendedores entenderão. Era isso só que eu queria dizer. A Drake, ela tá um pouco desesperada, né? Apesar da gente ter... Pouco não, minha amiga. Você não tem noção. Apesar da gente ter noção de que existe senso na diretoria do Boston Celtics e na franquia como um todo, dá aquele medo, né? Dá aquele medo, porque, enfim, tá falando sobre o seu time, mas vai dar tudo certo, Drica. Sempre Pra dá, finalizar, queria reiterar né? que novas séries estão saindo, novas séries exclusivas na Orelo, orelo.cc/NBA das Minas. Já saíram 2 episódios. O primeiro episódio sobre como a moda do Charlotte Hornets influenciou nos anos 90. E também saiu o primeiro episódio do Kickpedia, que é uma série muito legal que fala sobre sneakers, sobre como os tênis de cano baixo do Kobe revolucionaram o basquete. E, enfim, tem esses 2 aí episódios. Terça-feira saiu o primeiro episódio do Dinastias, que é a terceira série exclusiva, nós teremos 3. Saiu um episódio de cada uma dessas séries por mês. E vocês deviam ir lá ver. Lembrando que todo mundo que for apoiador esse mês está concorrendo a um Kyrie 8. Falando em Brooklyn Nets, Drica, então aí, concorrendo a um Kyrie 8. Apesar do dono do tênis, do idealizador, ser meio louco das ideias, o tênis é muito bom, diga-se de passagem. Meio você tá sendo generosa, né? Meio você tá sendo generosa. Então, assim, um baita. O primeiro apoio, o primeiro apoio válido para participar da promoção é R$12 aí no mês. O tênis vale R$600. Então, assim, é uma baita de uma chance de garantir aí, de levar um Kyrie pra casa, tá? Se eu fosse vocês, eu ia correndo ali na Aurelo, fazia inscrição, aproveitava pra ouvir as séries, ler os textos e de quebrinhas concorria a esse tênis, né, Drica? Lindíssimo, né? Inclusive, quem quiser apoiar, ganhar o tênis e me dar, fique à vontade, porque eu sou fã do Kyrie, tenho 2 e recomendo, inclusive. Não que eu jogue com eles, né? Mas pra quem joga, por gentileza, recomendo. Quem não joga, recomendo também pro rolê, porque ele é lindíssimo. Então é só ir lá, reforçando orelo.cc/NBA das Minas, e escolher o seu apoio que cabe aí no seu bolso. A gente sabe que as coisas não são fáceis, mas tem de 5, tem de 12, tem de 24, tem até de 100. Assim, se você tá assim, ó, jogando dinheiro por aí, não sabe como gastar, tem lá também. Pode ficar tranquilo. Só acessar. E terça-feira tem série nova. No mês que vem tem novos episódios das séries já lançadas. Tem gente nova chegando para ser redator também, para ter textos. Então, muita coisa, né, Agatha? Muita coisa. Não são só sorteios, tem conteúdo também. É muita coisa à disposição de vocês. E na semana que vem a gente volta. Eu espero que, sei lá, tomara que o Sixers chegue lá e fale: você pega isso aqui, me dá o Kevin Durant aqui, e a gente vem aqui pra falar isso, pra me deixar em paz de uma vez. É isso, uma boa noite. Beijo.